Sejam todos bem-vindos ao WW Especial Pergunta Simples hoje. Nós estamos aproveitando uma efeméride, 20 de janeiro, um ano que o Donald Trump assumiu o governo dos Estados Unidos, entrou na Casa Branca, pelo que ele disse para nunca mais sair, desculpem a piada, mas sobrou o quê? Bom, vocês podem interpretar como quiserem essa pergunta. Sobrou o quê para a gente analisar? Sobrou o quê do que existia antes? Vamos ver. Esse é o tema dessa edição do WW Especial. Como sempre, 3 participam na nossa roda. Começa a apresentação dos nossos convidados por Maurício Moura. Maurício, inicialmente, muito obrigado pela disposição de participar do programa. Maurício Moura é professor da Universidade George Washington, nos Estados Unidos. É sócio do fundo Zafra, da Gauss Capital, é especializado em investimentos baseados em cenários eleitorais globais. Maurício também é fundador do Instituto Ideia e participa remoto lá de Washington. Mais uma vez, obrigado, Maurício. Comigo aqui no estúdio em São Paulo, Felipe Loureiro. Obrigado, Felipe, por estar conosco aqui na Avenida Paulista. Felipe é professor de Relações Internacionais da USP. O Felipe é historiador e professor do Instituto de Relações Internacionais, já disse, da USP. Lá também ele é vice-diretor, pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para estudos sobre os Estados Unidos. Muito obrigado a você, Roberto Dumas, que está conosco aqui no estúdio da CNN na Avenida Paulista. Dumas é professor de Economia do INSPER, da FIA Business School. Dumas é também mestre em Economia pela Universidade de Birmingham, do Reino Unido, e em Economia Chinesa pela Universidade de Fudan, na China. Maurício, o que sobrou, Maurício? O que você pinça de um ano de Trump? Começando bem geral. Claro, William, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com os colegas. Esse ano foi bastante intenso aqui em Washington, viu, William? Eu me lembro, eu estou em Washington desde 2008, eu não me lembro de um ano tão agitado politicamente como esse primeiro ano do governo Trump. E eu acho que é difícil fazer um resumo, porque foram tantas frentes que esse governo abriu, mas eu vou tentar abrir com a minha especialidade, que é a opinião pública, né? O governo Trump, ele foi eleito num país bastante dividido, lembrando que foi na votação total foi quase 1 ponto percentual o resultado, e nos 3 estados ali, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, foram mais ou menos 300 mil votos. Então foi uma eleição apertada com o país dividido. Mas ele começou o mandato há um ano atrás com mais ou menos 50% de aprovação, 50% de popularidade, né? E ao longo desse ano ele perdeu, na média das pesquisas, nos agregadores de pesquisa de opinião aí, pelo menos aí de 10 a 12 pontos percentuais em um ano, foi uma perda bastante significativa em termos históricos, né, de qualquer presidente em início de mandato, e mesmo quando a gente compara os presidentes em segundo mandato, que o segundo mandato costumam ser piores em termos de popularidade, né? E o que a gente aprendeu ao longo desse ano é que ele perdeu popularidade por 3 fatores, William. Ele perdeu popularidade porque houve um choque imenso no início do mandato, mandando muita gente do governo federal embora, né? Teve uma disrupção no governo federal americano. E lembrando que o governo federal americano está espalhado por diversos estados, ele não se concentra só em termos de número de colaboradores empregados na região de Washington, ele está em diversos estados. Isso foi muito ruim. E lembrando que isso não foi uma promessa de campanha do Donald Trump, tanto é que teve os embates dele com o Elon Musk, os embates de vários secretários dele com o Elon Musk. Mas ele perdeu popularidade por isso, ele perdeu popularidade porque as ações de imigração dele, apesar de ter sido uma promessa de campanha de endurecer a imigração, e muitos dos eleitores hispânicos e latinos votaram no Donald Trump com essa expectativa que ele ia endurecer a imigração, as ações desse governo foram muito além do que foi prometido na campanha. E na campanha o foco era expulsar ou deportar os imigrantes que tivessem algum envolvimento criminal, e o que se vê na prática é que e ele perdeu a base de apoio do eleitorado latino, base de apoio do eleitorado hispânico, porque se vê bastante excesso na gestão da política imigratória. A gente teve semana passada um episódio lamentável aí de um assassinato. Então ele perdeu também. E a terceira vertente, né, que as pessoas não estão satisfeitas e também faz parte agora da perda de popularidade, e dizem os especialistas que isso eventualmente pode até piorar, é a questão das tarifas e do custo de vida, né? Agora os americanos estão pagando o preço das tarifas que foram estimuladas ao longo do ano, apresentadas, colocadas ao longo do ano. E uma das coisas que a gente viu nas eleições, nas poucas eleições que houve em 2025, onde teve eleição em Nova Jersey, teve eleição na Virgínia, teve eleição em Nova York, foi que teve eleição na Geórgia, pequenas eleições lá, foi em Iowa,
foi que os democratas conseguiram, de alguma maneira, ganhar essas eleições em função de um discurso de custo de vida, né? Eu sei que o Donald Trump ele fez tanta coisa, né, que é difícil falar, mas esse governo ele perdeu popularidade por esses três fatores, William. A descrição, Felipe, que o Maurício faz é de um dirigente político com poucos, digamos, fatores para comemorar do ponto de vista doméstico, sobretudo. Ele destacou a economia, destacou o sentimento popular, o sentimento do consumidor e destacou uma questão de política doméstica de alta relevância, que é a migração. Ao mesmo tempo, nós temos um presidente dos Estados Unidos que declara ao New York Times não ter limites para o poder dele e que ele só conhece um limite, que é ele mesmo, o que ele chama da minha moral. Como é que a gente concilia essas duas descrições? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, também dizer que é um prazer estar com os colegas. Eu acho, William, que a gente está vivendo um momento muito grave, né, da história dos Estados Unidos e do sistema internacional, né? E momentos graves, eu acho que eles demandam a gente pensar em caracterizações muito específicas e que podem soar para algumas pessoas exageradas, né? Eu vejo que há hoje um processo nos Estados Unidos, comandado pelo Donald Trump, de quase fascistização norte-americana, né? Uma militarização muito forte, tanto na política doméstica, quanto, obviamente, na política internacional. Um governo muito preocupado com a estética, muito preocupado com a espetacularização da política, né? Então, a todo momento pautando, você não passa um único dia sem falar do Trump e do governo Trump, literalmente. E sempre a partir de ações espetaculares, né? O caso dos ataques ilegais que foram feitos contra embarcações no Caribe, né? O próprio chamado Dia da Libertação, né? Lá no início de abril, quando ele inaugurou, né, a guerra tarifária contra vários países do mundo, inclusive contra ilhas que não tinham nem pessoas habitando, né? A situação, obviamente, talvez a mais espetacular de todas, que foi a captura do Nicolás Maduro, né, e o transporte dele aos Estados Unidos. Então, é um processo de militarização, é um processo de autocratização e é um processo de culto extremo à figura do líder, né? Figura do líder que muitas vezes se coloca na posição de rei, já foi igualado no contexto do falecimento do antigo Papa à figura de um Papa que tem uma obsessão com ouro, com palácio, com riqueza. Então, eu acho que a gente está vivendo realmente nos Estados Unidos um processo muito acelerado de deterioração democrática e com efeitos gravíssimos para o sistema internacional, porque a gente está falando, na verdade, da maior potência militar e potência econômica do planeta. Bom, a gente conciliando as duas intervenções até aqui no programa, a gente tem que se perguntar que condições que ele tem de sobreviver, não importa o nome que a gente dê ao que ele está fazendo, Dumas. Veja, eu vou muito mais para o meu lado da parte econômica. Eu vejo que da parte econômica ele tem feito algumas coisas que, no final das contas, a gente fala, olha, ainda é um pouco cedo para dizer, mas tem bastante coisa que ele já fez. Por exemplo, como o professor Loureiro colocou, o Liberation Day. Foi um absurdo a maneira que ele colocou as tarifas. O que ele pegou? Ele pegou as tarifas, ou seja, o déficit que ele tinha e dividiu pelo superávit comercial que ele tinha eventualmente, e aquilo não era tarifa. Põe tarifa, tira tarifa, põe tarifa, tira tarifa, causa uma bruta incerteza econômica mundial. A crise econômica, ou melhor, o crescimento econômico torna-se um pouquinho mais letárgico nesse sentido e ele acaba voltando atrás. E isso acaba destruindo cadeias logísticas. E também ele tem uma política de desvalorização do dólar. Talvez falte um pouco de estudo de história econômica, porque o Ronald Reagan também tinha essa política desde a época do Acordo de Plaza em 1985 de querer desvalorizar o dólar para melhorar as contas externas. Não melhorou as contas externas porque existe uma contabilidade que é uma dicotomia. Se você gasta demais, seu déficit fiscal é muito grande, que é o caso do Big Beautiful Bill, que ele está fazendo de 3,5 trilhões de dólares num prazo de 10 anos. Para ajudar a nossa audiência,
Foi a principal peça legislativa apresentada nesse ano de governo. Fecha parênteses. 3,5 trilhões de dólares, você está com uma dívida aí de mais de 38 trilhões de dólares, mais de 120% do PIB. Isso vai aumentar o déficit fiscal. Como o déficit gêmeos, vai aumentar os déficits nas contas correntes. Porque se você gasta demais e não produz, se você poupa pouco e investe e consome demais, você vai ter déficit em conta corrente. Bom, isso aí é uma coisa, parece uma aula. Qual é o problema? O problema é saber até que ponto Trump vai assumir que, olha, de fato, isso é uma identidade macroeconômica, ou eu vou dobrar a aposta e colocar mais tarifa. E não parou por aí os ataques que ele tem feito ao Jerome Powell no Federal Reserve. Isso é complicadíssimo, porque nós não estamos falando de uma republiqueta de bananas. Porque se a gente falasse de um país qualquer, de um país normal, bem pequeno, etc., se você enfrenta, por exemplo, a Turquia, se você minimiza a independência do Banco Central, não que o Banco Central da Turquia fosse independente, não é isso. Mas isso não afeta a precificação dos ativos ao redor do mundo. Mas quando você deixa mais ou menos claro que quer intervir na política monetária, forçando uma substituição do Jerome Powell para alguém mais pró cortar taxa de juros, você fica assustado porque isso implica que você não vai mais saber como precificar títulos públicos e títulos corporativos ao redor do mundo. Parece que é uma política interna, mas isso acaba afetando a política externa também. Você acaba trazendo essa celeuma de que você não sabe mais precificar os títulos corporativos por causa dessa intervenção eventual, trazendo uma precarização na independência do Federal Reserve. Deixa eu pegar esse aspecto que você acabou de colocar na conversa. Ele é super recente, talvez, fora todas as questões de política externa, que a gente vai ter tempo também. Mas do ponto de vista da mão pesada, talvez essa seja uma caracterização adequada ao que o Trump faz, é como ele se comporta. A mão pesada dele na economia, juntando com a sua especialidade, Maurício, como que ela está sendo percebida até aqui? Nós estamos falando de opinião pública. A mão pesada dele na economia, o mais recente exemplo é esse ataque que provocou uma reação muito forte, dentro e fora dos Estados Unidos, ao presidente do Banco Central. Bom, para ser justo, William, eu tive fisicamente presente nas duas convenções do ano passado. Eu fui na convenção republicana, né, ano passado, não, 2024. E uma das propostas econômicas do Donald Trump era acabar com a independência do Banco Central, e eles falavam isso abertamente na campanha, não só nas convenções, como em diversos comícios. Então, isso não é uma coisa, isso é, entre aspas, até uma promessa de campanha dele. Então, eu fico surpresa que todo mundo está surpreso que isso está acontecendo, porque ele falou isso na campanha, ele falou isso na convenção, e de alguma maneira ele está executando isso, né? Ele inclusive... O ano passado ele tentou demitir uma diretora do Banco Central, que foi um embate jurídico em relação a isso. Agora, queria dizer que separar a resposta entre o que o mercado financeiro está percebendo e que a população está percebendo. Existe uma preocupação enorme dos eleitores em relação ao custo de vida. Essa preocupação ela continua. E como eu falei para vocês, no ano passado, eleições foram vencidas pelos democratas com uma vantagem muito maior do que a Kamala Harris ganhou na Virgínia. Foi a governadora Abigail Spanberger ganhou. Mesma coisa aconteceu em Nova Jersey. Teve a vitória do Mandami em Nova York, que Nova York é democrata, mas ele conseguiu mobilizar um eleitorado que não apareceu para votar em 2024, e o tema central foi o custo de vida. E o Donald Trump começou a se preocupar com isso, tanto é que agora ele está querendo botar um teto na taxa de juros dos cartões de crédito, né? Essa discussão aqui em Washington, obviamente que essa discussão dialoga aí com a preocupação do dia a dia das pessoas, né? E muitas das recuadas que ele deu nas tarifas foram com produtos, né, de consumo mais popular. No caso do Brasil, a gente tem aí o caso do próprio café, né, quando ele foi pressionado a mudar a posição dele. Agora, o mercado financeiro, o que a gente percebe, William? Primeiro que é uma situação bem única, né? Porque a gente tem, ao mesmo tempo, essas curvas de juro futura pressionadas por essas políticas de incerteza do Donald Trump, e ele querendo interferir no Banco Central, e justamente o que o professor falou é isso, é um grande risco, né? Que todo mundo, inclusive vários presidentes e CEOs de banco aqui nos Estados Unidos já tentaram expressar isso diretamente para a Casa Branca. Por outro lado,
é muito interessante ver que continua, né, uma apreciação da Bolsa Americana, principalmente puxada pela expectativa de produtividade e retornos de inteligência artificial, mas o que eu vejo também é uma coisa bastante única também. A gente vê muito de investidor de fora dos Estados Unidos querendo estar na Bolsa, né, apostando nessas empresas de tecnologia, apostando em inteligência artificial, mas ao mesmo tempo tentando, pela primeira vez, buscando hedge, buscando proteção contra essa variação do dólar, que é uma novidade e tal. E isso é muito em função dessas incertezas que o Donald Trump gera. E hoje, nessa semana aqui em Washington, tem inclusive senadores republicanos que me falaram que essa é uma situação extremamente preocupante. Alguns senadores republicanos estão atuando para que ele recue nesse negócio do Federal Reserve. Há uma questão aí clássica política quando a gente trata da mão pesada do Trump. Há uns que adoram a mão pesada do Trump, críticas a gente começa a ver pela primeira vez dentro do próprio partido dele, completamente seduzido e dominado por ele. O Partido Republicano, literalmente, nesses últimos tempos, deixou de existir. Virou o partido do Trump, virou o partido dos seguidores do Trump, não importa o que ele faça. Mas há um aspecto institucional nos Estados Unidos de enorme relevância, que é a capacidade, se ainda existe ou não, de colocar algum tipo de cerca a essa mão pesada, ou isso acabou? Eu não diria que acabou, William, mas está sendo deteriorado de maneira muito grave, muito séria, né? O próprio caso da independência do Banco Central norte-americano, a gente viu que há uma reação muito forte, que pode acabar levando a determinados recuos por parte do Trump, né? Mesmo no Congresso, né, especificamente o caso famoso, né, do Epstein, como uma bancada republicana conseguiu aprovar uma legislação que obrigou a Casa Branca a liberar documentos, né, que antes a Casa Branca não queria liberar, sobre o caso do Epstein. Então, há, obviamente, alguns sistemas, o próprio judiciário vem atuando de maneiras distintas na própria questão da guerra tarifária, né? Há contestações no judiciário norte-americano para, né, colocar, digamos, em xeque essa suposta prerrogativa que o Trump tem de colocar tarifas em prática sem qualquer tipo de freios e contrapesos. Então, não dá para dizer que isso está no Supremo. De maneira, exatamente, está no Supremo hoje. Agora, exato. Mas o fato, William, é que há claramente um processo de deterioração desses freios e contrapesos. E o que mais me choca, em particular, é a linguagem que é utilizada tanto pelo presidente da República, Donald Trump, mas como por figuras da Casa Branca, contra todos aqueles que tentam colocar algum tipo de contrapeso, algum tipo de obstáculo, ou mesmo no ponto de vista dialógico, à administração Trump. Então, há uma narrativa de inimigo interno, né, de subversivos, de figuras que devem, né, digamos, sofrer penas pesadas, quase como traidores da pátria, que é extremamente perigoso. Vejamos o que está acontecendo em Minneapolis. Ele está falando agora em ressuscitar uma legislação de 1807. Exatamente. Sobre insurreição nacional em função dos protestos contra os agentes federais que tratam dessa política migratória dele. Mas prossiga, Felipe. Não, eu só estou batendo na tecla do quão grave é isso, né? Do quão grave. Então, os freios e contrapesos, eles existem, mas a forma como o presidente vem atuando, como a administração Trump vem atuando, esse processo está se deteriorando. E aí eu reitero um ponto: a democracia é um tipo de regime que envolve diálogo, que envolve discussão, que envolve processo deliberativo, que envolve um tempo para fazer com que as ações de maneira legítima possam acontecer. Isso é exatamente o contrário do que o Trump quer e faz, né? O Trump é a figura do agir imediato, daquele que age e que tem certeza de que, ao fazer, vai gerar resultados positivos, supostamente, para a população norte-americana. Essa tua frase que eu acho que a gente podia desenvolver um pouco em torno dela agora. Ele tem uma intenção política, acompanhada de ações políticas, da forma como a gente quiser caracterizar, mas a tua frase traz resultados. Vamos pegar um aspecto, Dumas. Especificamente a questão da balança comercial e tarifário. Ele está conseguindo os resultados que ele queria, que ele declarou seriam os seguintes: reindustrialização da indústria manufatureira, sobretudo nos Estados Unidos, e abater o déficit comercial. Ele está conseguindo? Não, por enquanto ainda é cedo, porque ainda ficou naquela de vai, vem, o taco.
ele acaba saindo, voltando, ainda é cedo para dizer. Mas, como eu falei... Você falou Trump always chicken out. Ele sempre amarela. Ele sempre amarela no final das contas. Tem 50%, 25%, 75%. Então, ainda a caixa de laranja está se movimentando e segurando. Mas é como eu disse, se por um acaso ele aumentar o déficit fiscal, ele não vai... Não, por um acaso não, é o que ele está fazendo. É o que ele vai fazer. Então, ele não vai endereçar o problema da balança comercial. A balança comercial vai piorar. E aquela coisa que o professor Loureiro colocou, eu vou mais além. Ele tem uma absoluta competência hipocrisia em relação às instituições. Ele não está nem aí para nenhuma instituição. Ele diz isso com todas as letras. Ele fala isso com todas as letras. E o Federal Reserve é um problema sério que ele pode mexer, que aí mexer voltando sempre naquele aspecto. Por exemplo, se você me permite... Claro. Cadê o Arthur Burns, que era o presidente do Banco Central na época de Richard Nixon? Richard Nixon pediu para Arthur Burns, no meio da eleição de 73, 74, para baixar fortemente as taxas de juros. O Banco Central não era independente, baixou a taxa de juros, queria fazer um controle de preços e bens e serviços. A inflação bateu 10, 11%, entrou o William Miller, depois o Paul Volcker deu aquele choque na taxa de juros e o Brasil quebrou, junto com a Argentina, junto com o Chile e o México. Então você tem isso daí, falou, Arthur Burns, cadê você? E isso já é uma coisa que deveria estar nas catacumbas da teoria econômica. Em 1977, 2 economistas, ganhadores do Prêmio Nobel da Economia, em 2004, Kidland Prescott, falamos da inconsistência dinâmica que é regra versus discrição. Como é que funciona? Você tenta enganar a população. Você fala à população que a taxa de inflação vai ser 3%. Num primeiro momento, como eu sou agente racional, eu reajusto o meu salário em 3%. Só que eu te entrego uma inflação de 5% e 10%. Então, no meio do caminho, o PIB, a atividade econômica, acaba crescendo porque o custo de produção cai. Custo de produção cai, a atividade econômica sobe. Poxa, então a melhor coisa a fazer é enganar a população? Não, porque a população é um agente racional. Ela sabe que você vai enganar novamente e a hora que você fala que vai entregar uma inflação de 3%, você já aposta numa inflação de 10%. Onde aconteceu isso? Na época da Dilma. Quando ela falou, gente, mas a meta da inflação é 4,5%, o pessoal falou, como é que é 4,5% se você vive me entregando uma inflação de 10%? O reajuste de salário era 10% e o PIB caiu 8%. Quer dizer, eu tenho um exemplo na Turquia, tenho um exemplo no Brasil, tenho um exemplo dos Estados Unidos, do problema da falta de independência, dessa inconsistência dinâmica que já foi provada teoricamente, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, e Trump insiste em querer jogar uma pá de cal e acabar com isso daqui, que é a única instituição forte que a gente poderia dizer que ele não está botando a mão por enquanto. Jerome Powell respondeu e respondeu firme. Tanto é que ele usou um argumento da taxa de juros que ele queria falar, olha, poderia ir para 1%. Da onde ele tirou esse 1%? Da onde ele tirou esse 1%, como o Maurício Dutra acabou de falar? Veja, nós estamos com uma inflação da ordem de 2,7%. Como é que você vai colocar uma taxa de juros a 1%? Meu custo de vida está muito alto. Meu custo de vida foi tão alto que foi justamente um dos motivos que Biden perdeu a eleição. Deixa eu pegar esse ponto com você, Maurício, que é a percepção que as pessoas têm, não os eleitores, vamos falar dos eleitores em primeiro lugar, não só os consumidores, mas sobretudo os eleitores, aqueles que estão registrados para votar, que nos Estados Unidos tem uma participação direta que a gente pode mais ou menos inferir quantos estão mobilizados em torno do quê. Em que medida o eleitor está mobilizado em questões econômicas? Eu vou fazer o seguinte, para não interromper você, eu vou chamar o intervalo e a gente retoma o programa daqui um instantinho, Maurício. É rápido o intervalo, pessoal, estamos esperando vocês. Até já.
Bem-vindos de volta ao WW Especial. Maurício, retomando um breve resumo do que ficou no último segmento parado no ar, vou fazer por analogia, por exemplo, aqui na eleição brasileira, parece consenso entre os pesquisadores que economia não é o tema central neste momento, parece ser segurança pública, seguido logo de perto de corrupção. E nos Estados Unidos? Bom, vamos lá, né? Eu acho que, assim, o professor aí foi muito feliz quando ele falou que os democratas perderam a eleição em 2024 justamente pelo tema do custo de vida. E para mim, isso é uma equação que não fecha, porque parte da perda de popularidade do Trump, parte dos resultados negativos que os republicanos tiveram já em 2025 nas eleições, é em função de que uma pergunta que o eleitor americano se faz é: ok, tudo isso que o Trump está fazendo, como é que está afetando a minha vida? E uma das coisas que a gente viu já nas pesquisas que saíram sobre a invasão ou a captura do Maduro na Venezuela foi justamente uma dificuldade, inclusive entre os eleitores apoiadores do Trump, o movimento MAGA, hein? O que tem a ver capturar o Maduro com resolver os problemas dos Estados Unidos? Essa é uma pergunta que os eleitores estão fazendo hoje. Se a gente estivesse numa situação padrão, essa eleição de meio de mandato para a Casa Branca seria terrível, porque os patamares de popularidade do Trump são impeditivos de um resultado positivo, tanto na Câmara e, eventualmente, até no Senado, onde a disputa vai ser mais complexa para os democratas. Por outro lado, William, é importante dizer que, e aí eu queria só fazer um parênteses do que foi comentado aí, a Casa Branca de hoje opera de uma maneira bem diferente, inclusive da Casa Branca do primeiro mandato do Trump. As decisões são tomadas num pequeno círculo no Salão Oval e os secretários, independente da sua área, seja da área de economia, seja o Marco Rubio, no secretário de Estado, eles têm que basicamente acatar o que foi já pré-decidido, né? Então, o Trump está operando de uma maneira bem diferente da do primeiro mandato, e nesse aspecto, o principal inimigo do Salão Oval hoje não é a China, não é a Rússia, o principal inimigo são as instituições que na cabeça do Trump, tentaram colocar na cadeia. Na cabeça do Trump, ele sofreu 2 impeachments. Então, a luta do Salão Oval hoje é contra esse sistema que, na cabeça deles, é um sistema que prejudica a figura, inclusive a pessoa física do Trump. Essa é a real batalha que a gente vê aqui em Washington. Mas voltando para a eleição, a grande dificuldade que a gente tem de analisar essa eleição, é que os distritos estão sendo redimensionados em cada estado, obviamente, para favorecer os republicanos, favorecer a Casa Branca, e essa é uma novidade, né? Porque a gente está no ano eleitoral da eleição de Congresso, com vários estados mudando o seu desenho distrital. O que significa na prática, né? Vou dar um exemplo prático. O Texas acabou de mudar o seu desenho, o mapa distrital que elege os deputados, né? Cada distrito elege o deputado. Obviamente a Califórnia também respondeu, mas é possível, William, que no Texas os republicanos tenham 1/3 dos votos e consigam 75% de representação na Câmara dos Deputados. Ou seja, está se criando distorções para essa eleição da Câmara que aponta para grande incerteza lá em novembro, que é uma coisa que, se a gente fosse olhar a popularidade presidencial, seria extremamente punitiva, né? Esse é um ponto importante que o Maurício está levantando. De novo, é uma questão, na sua essência, política, com P maiúsculo. Se a gente considerar o Trump como expressão de uma transformação profunda do ponto de vista social nos Estados Unidos, há mais de 20 anos que a gente tem uma farta literatura sobre a descostura entre elites e o que eles chamam de working class, entre valores, entre a capacidade dessas elites de entender o que é o dia a dia e o que, em boa parte, ajuda a gente a entender o fenômeno do Trump, essa dissociação de elites e da working class, na qual ele se transformou num porta-voz. Isso é um cimento ideológico. Numa situação como essa, ajuda a gente, em parte, a explorar cenários. Esse cimento ideológico, que consistência ele tem hoje, dado o fato de que agora ele está enfrentando a realidade? Olha, William, eu, apesar de, obviamente, não ser minha área de especialidade e opinião pública, acho que o Maurício aqui pode falar melhor do que ninguém, eu temo, né, que as eleições do final deste ano podem acabar
nos trazendo surpresas, né? Principalmente porque os exemplos que a gente teve em 2025, em que pese os aumentos, né, de diferença de votos em comparação à votação da Kamala Harris, foram em áreas predominantemente ou em grande parte democratas, né? A gente está tendo essa mudança nos distritos que o Maurício colocou muito bem, e a gente tem um problema crônico que eu acho que a gente nunca pode esquecer, que é a dificuldade, muitas vezes, que pesquisas de opinião têm para captar o ambiente, sobretudo em setores da extrema-direita. Acho que vale a pena lembrar que nas eleições de 2020, as pesquisas mostravam, no contexto aí da pandemia, que o Trump, né, perderia facilmente as eleições para o Biden. O que a gente teve foi uma eleição extremamente apertada, né? Então, eu acho que esse cimento ideológico, ele ainda está presente e ele motiva muitas ações do Trump. A própria questão da guerra tarifária, como você colocou muito bem, esse tema da reindustrialização, perceba a quantidade de vezes que o Trump anuncia investimentos externos nos Estados Unidos e quantos empregos vão gerar, quanto de dinheiro vai entrar. O próprio tema da Venezuela, o Maurício tem completa razão, acho que ele traz um ponto muito importante também que o professor Dumas trouxe, o quanto isso pode estar desconectado do cidadão norte-americano, da opinião pública norte-americana. Mas perceba o quanto a intervenção na Venezuela ela está sendo pautada por um tema que tem uma conexão doméstica profunda. Dois temas, o tema da migração, mas sobretudo o tema do petróleo, né? O tema da extração petrolífera, talvez até de um desejo, do sonho de ampliar a oferta petrolífera para diminuir custo no consumo norte-americano. Óbvio que essas conexões não são fáceis de serem feitas, mas está ali, está presente a todo momento. Então, eu acho que esse cimento ideológico ainda é muito forte. A gente tem uma capacidade muito, digamos, complicada, superficial de identificar como que ele se move, né? Eu não descartaria, além do que, e aí é uma questão, uma variável completamente difícil de a gente prever, que é o processo, como eu ressaltei em outros momentos, de militarização da sociedade norte-americana e os efeitos disso nas eleições no final deste ano, né? Ou seja, voto por correio, como é que vai ser feita a questão do voto das minorias, né? Que tipo de impedimentos de deslocamento espacial podem acontecer em razão da atuação, né, o que muitos estão chamando quase que de polícia política do governo Trump, que é o chamado ICE, né, que vem de uma maneira muito truculenta, né, pegando pessoas que muitas vezes são migrantes legais, que não têm absolutamente nada de ilegal e que acabam sofrendo, né, consequências muito danosas, sem contar o caso lastimável, né, que a gente teve do assassinato há pouco tempo atrás. Então, eu acho que o cenário é muito incerto e eu ainda diria que esse cimento ele é um cimento muito forte, ideologicamente, da base trumpista com o Trump e que a gente tem uma dificuldade de mapeá-lo. Talvez... William, posso fazer um comentário? Claro, à vontade, Maurício. Por favor, não espere eu passar a palavra, não. Uma coisa muito importante é o seguinte, eu tento acompanhar como é que está ficando esses distritos, né, que vão realmente estar em disputa nesse ano. E hoje, William, a gente estaria falando, assim, claro que isso muda, e cada estado tem a sua dinâmica, né? Mas a gente estaria falando de, na verdade, entre 10 a 12 distritos que podem decidir a Câmara. Você imagina a pressão que vão sofrer esses 12 distritos nesse processo eleitoral. É um processo eleitoral bastante incerto que a gente vai ter esse ano. Eu acredito menos para a questão das pesquisas, porque deve ter uma divergência em relação ao professor, as pesquisas ficaram bem próximas e as pessoas perderam a vergonha de dizer que vão votar no Trump já há um tempo já. Mas o ponto é que você ter uma eleição de meio de mandato tão importante, decidida em 11 distritos no país, vai colocar todos os recursos jurídicos, militares eventualmente e políticos nesses 11. Vai ser realmente uma coisa inédita em termos de eleições americanas. Tem uma coisa, William, claro. Ele é muito midiático e ele fala coisas que ele não tem certeza. Que ele não tem certeza e não tem o profundo conhecimento. Em absoluto, por exemplo, nós comentamos aqui a parte de reindustrialização da economia dos Estados Unidos. Isso não vai acontecer. Se você coloca uma tarifa de 25% no aço, você está colocando mais caro o aço semi-acabado. Um cara que trabalha no aço semi-acabado, ele acaba influenciando 60 pessoas que usam o aço semi-acabado como insumo. Então, o aço semi-acabado acaba encarecendo o aço acabado. E isso preconiza o quê? Maior custo de vida.
E outra, da onde que eu vou profanar as vantagens comparativas? É mais barato fazer no México, é mais barato fazer em outro lugar. O que eu vou fazer? Uma fábrica da Nike, justamente em Detroit? Veja, você não pode dizer que você está perdendo competitividade. Você tem as 7 magníficas. Você tem principalmente a parte do Vale do Silício. Você tem a Vale do Silício, você não está perdendo competitividade. Acontece que existe o ciclo econômico, agricultura, indústria, serviço. Você está querendo dar um passo atrás e voltar para a indústria manufatureira. Isso não existe na economia. Deixa eu aproveitar. Você está indo justamente para outro lugar. Eu queria levar a nossa conversa já um pouquinho lentamente mais para o cenário externo. Aproveitar que você está com a palavra, Dumas, e te dirigir a seguinte pergunta. Se a gente fala de coesões ou de narrativas ideológicas, como a gente estava tratando até aqui, e a capacidade que elas têm de sustentar ou não o regime Trump, um dos elementos centrais, e aí a gente encontra nos democratas bastante ressonante, é a ideia generalizada nos Estados Unidos que a China é o grande desafiante, precisa ser de alguma forma contida, suplantada, derrotada, seja o verbo que você quiser pôr, e o Trump se dedicou a isso com afinco. Por exemplo, não é de agora. Os Estados Unidos vêm uma estratégia que eles chamam lá nos Estados Unidos em inglês de choke points, são os pontos de estrangulamento, particularmente os de acesso às tecnologias mais avançadas, leia-se inteligência artificial. E isso é uma estratégia razoavelmente aceita pelos democratas também. O que o Trump conseguiu nesse sentido em relação, inicialmente do ponto de vista econômico, qual o seu principal desafiante? Ele está justamente o que o Biden também já fazia isso daí, que é o Foreign Direct Product Rule, a regra de produtos estrangeiros. Você proibiu que determinados chips de última geração fossem exportados para a China, porque no último Congresso do Povo, Xi Jinping já deixou claro que agora ele não quer ser uma fábrica, já tem deixado claro há muito tempo, ele não quer ser uma fábrica de pessoas suadas, os sweatshops. Ele quer muito mais agora a briga na inteligência artificial. Então o que ele usou? Ele usou também as terras raras. Então ele acabou usando, falou, olha, já que você usou esse problema que não quer me vender chips de última geração, semicondutores de última geração, eu não vendo terras raras para você. Então, terras raras não passa de 100 milhões de dólares. É praticamente peanuts, mas para toda a indústria automobilística dos Estados Unidos. Foi aí que ele deu o taco. Ele falou, então eu diminuo as tarifas. É aí que nós estamos na negociação. Então, a briga agora é para inteligência artificial entre os dois países. É onde a briga vai ser completamente endereçada. E qual é a percepção do público em geral, Maurício, em relação à briga Estados Unidos-China? Você sabe que você mencionou bem, William. É interessante que esse é um tema unificador entre democratas e republicanos, é um dos raríssimos temas unificadores, e também é um tema unificador no ponto de vista do imaginário do eleitor, né? O eleitor mais escolarizado, urbano, democrata, enxerga na China uma questão de segurança nacional, de cybersecurity, de roubo de segredo industrial, ou seja, enxerga um adversário que pode prejudicar a economia americana, não jogando o jogo nas regras do direito internacional, do comércio internacional. Esse é o eleitor mais sofisticado, né, que vê na China esse rival que não jogava o jogo nas regras. Do lado do eleitor trumpista, né, do eleitor mais de baixa renda, baixa escolaridade, obviamente que eles associam a China à perda de empregos, à saída das indústrias. Então, eu acho muito interessante que China, inclusive dentro dessa Casa Branca, William, tem um grupo lá que, inclusive, liderado pelo próprio Marco Rubio, né, que acreditam que os Estados Unidos devia se dedicar exclusivamente à política externa em relação à China, né, que tudo é menos relevante do que a China. E os democratas também, de alguma maneira, enxergam a China como esse potencial inimigo que não joga as regras do jogo. Então, se existe um pouquíssimo consenso em Washington hoje, é sobre o perigo da China, tanto para a economia quanto para a segurança nacional. Isso que o Maurício falou absolutamente, eu concordo. A China não play fair. Ela não joga o jogo certo.
ela manipula o câmbio, ela manipula a taxa de juros, ela subsidia o capital, ela tira a terra dos trabalhadores rurais, porque quando teve, em 1979, Deng Xiaoping entrou no poder, ele deu Land of Usage Right, você usa capião. Você pode usar por 60 anos. Só que os governadores das províncias, eles compram forçosamente essas terras dos produtores rurais a um preço intrínseco para atrair cada vez mais planta de manufatura. Subsidia a energia e não respeita o meio ambiente. É óbvio que você fica um bruta de um polo exportador. Só que aí a China volta para os Estados Unidos e fala: quem fez o afrouxamento monetário 1, 2 e 3? Então, se eu não jogo fácil, você também fez o afrouxamento monetário 1, 2 e 3. Então aí fica aquela briga. Quem que está jogando de forma séria e de forma fair aqui no mercado? Você faz esse afrouxamento monetário 1, 2, 3 na época de Alan Greenspan e na época de Ben Bernanke, e eu faço do lado que eu dou todas essas distorções e fatores, por isso que eu tenho esse superávit em conta corrente. 1,2 trilhão. Trilhões Nunca de dólares, na história da humanidade alguém teve um superávit comercial desse tamanho. E vai continuar. Por exemplo, o Brasil, se a gente trazer um pouco para o Brasil, a nossa balança comercial ficou 68 bilhões, caiu 8%, caiu 6% para os Estados Unidos, mas subiu 6% para a China. Subiu 6% para a China. Então a China acaba substituindo os Estados Unidos, quando na minha parte, olhando de Brasil aqui, para quem que eu tenho que vender, principalmente do agronegócio. Felipe, nós estamos indo para o terreno clássico da política internacional, que é tentar averiguar, um ano depois de Trump ter assumido, os Estados Unidos são mais fortes ou não em relação à China? Essa é uma pergunta que bem difícil, né? Bem difícil. Se a gente for responder a partir das aparências, William, ele parece ser mais forte, né? Os Estados Unidos estão intervindo e fazendo valer a sua vontade de uma maneira muito explícita, né? O caso da Venezuela, eu acho que é um caso clássico, mas mesmo o que aconteceu o ano passado, em junho, meados do ano, no Irã, né? O ataque norte-americano ao Irã e o enfraquecimento histórico que o regime iraniano vem experimentando, né? Então, essa força aparentemente demonstra que nós estamos diante de um regime mais poderoso. Mas eu convidaria a gente a refletir que essa força explícita talvez possa demonstrar algumas fraquezas importantes, né? Quando você precisa manter um determinado consenso a partir apenas da força, é porque alguns elementos fundamentais que mantinham aquela legitimidade de domínio já se esgarçaram e não existem mais. Então, teria um certo cuidado em falar desses Estados Unidos mais poderosos. Mas, se você me permite, eu queria entrar nesse debate sobre a China, porque eu acho que é um debate absolutamente chave. E eu provocaria a gente a pensar o quanto as ações do governo Trump, principalmente governo Trump 2, né, vem, na realidade, enfraquecendo a capacidade dos Estados Unidos de se contrapor à China. Sim, essa foi a pergunta que eu te fiz. Então, por exemplo, né, é verdade que na guerra comercial houve uma escalada de tarifas entre Estados Unidos e China, né? A China foi o único país que, de fato, peitou os Estados Unidos e levou essa escalada às últimas consequências. Mas o Trump recuou de uma maneira muito significativa e ficou muito clara a capacidade chinesa, por meio das terras raras, como foi bem lembrado, de colocar um obstáculo, né, a essa guerra tarifária que o Trump iniciou. Um outro exemplo muito interessante, mesmo na inteligência artificial, o governo Trump, que inicialmente manteve várias das restrições do governo Biden à exportação de produtos, né, considerado de alta tecnologia, começou a abrir várias brechas recentemente, inclusive com relação a chips de alta performance da NVIDIA que começaram a ser exportados para a China, né? E aí eu iria para um ponto mais importante. Esse discurso expansionista que o Trump promove, esse imperialismo explícito que o Trump vem promovendo nas chamadas Américas, né? Inclusive fazendo até um joguete com a expressão doutrina Monroe para doutrina Donroe, né? O que, na verdade, isso leva? Né? Falar em anexar o Canadá, falar em anexar a Groenlândia, falar em bombardear o México. Isso, na realidade, desestrutura completamente a coalizão norte-americana prévia e vai criando vários incentivos para que membros dessa coalizão, se não
abracem a China, pelo menos tenham uma posição muito menos antagônica com relação à China do que poderiam ter. O próprio caso da Índia, a guerra tarifária que ele implementou, o quanto essa guerra tarifária colocou a Índia numa situação muito difícil frente à China, né? Então, eu diria que ao final desse primeiro ano, o que a gente tem na realidade são os Estados Unidos com uma política externa que enfraqueceram a sua capacidade de conter a China e não contribuíram para isso. Eu queria pegar isso em função da América Latina. Você se referiu a um documento importantíssimo, nós precisamos até fazer aqui um pouquinho de... falando em causa própria, nós temos um programa exclusivamente sobre essa doutrina de segurança nacional americana e o impacto que tem essa doutrina Monroe com o corolário Trump, do ponto de vista do nosso pedaço no planeta. Um dos objetivos declarados, assim, com toda brutal franqueza que esse documento tem, é o de combater a influência da China no hemisfério ocidental. Eu queria a sua avaliação, em que medida que isso está produzindo resultados ou promete produzir quais resultados. Eu vou chamar o intervalo e devolvo a palavra a você, Dumas. É rápido, pessoal, estamos esperando vocês. Até já. Estamos voltando do intervalo da especial. Dumas, se é objetivo declarado da da política de segurança nacional americana, tal como anunciada, conter a China nesta parte do mundo, nesse hemisfério que os americanos consideram dele, estão conseguindo? Veja, se nós falarmos em termos de investimento direto ou transações comerciais, eu acho difícil os Estados Unidos conseguir manter isso daí. Mas ele pode influenciar, por exemplo, a entrada de alguns países no Belt and Road Initiative, que é o cinturão da seda. Isso ele pode fazer. E a outra, a China, ela tinha uma bruta de uma experiência e influência em relação à Venezuela junto com a Rússia. Mas você vê que a China, ela fez uma coisa muito mais para inglês ver, falando devolva Maduro, faça isso com Maduro, porque no final das contas o que importa para a China é o Pacific Ring e Taiwan. Da mesma maneira que a Rússia reclamou de Maduro, o que ele quer é falar, olha, se eu pegar Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Crimeia e Kherson, continua tudo como está. Então nós estamos dividindo Donald Trump, Xi Jinping e Putin. Nós estamos dividindo o mundo em 3 partes aqui. Então, apesar de existir essa influência, os chineses vão perder essa influência, mas eles não querem perder a influência em relação ao Pacific Ring, que aí eu acho mais complicado. Tanto é que saiu na última vez agora no jornal, que Biden, não sei se inadvertidamente ou sabiamente, falava, olha, se vocês invadirem Taiwan, se fizerem uma incursão em Taiwan, nós vamos mandar tropas. Veja, nunca ninguém falou isso. Nós vamos vender arma. É sempre uma ambiguidade. Trump acabou de responder, nós vamos ver o que faremos. Voltou a velha e boa ambiguidade. Vendo arma, mas não vou mandar tropas. Então parece que funcionou para a China. Tipo, você cuida do teu quintal, eu cuido do meu quintal. Não somos Estados Unidos e União Soviética, onde eu quero influenciar geopoliticamente e, de uma certa maneira, o teu país e você influenciar o meu país. A gente divide esses espaços geopolíticos em relação ao mundo e fica tudo bem. Maurício, se a gente considerar essa explícita visão de mundo que o Trump manifesta, de esferas de influência em primeiro lugar, a lei da selva que acompanha essa visão de mundo que ele tem. Em terceiro lugar, eu vou para um aspecto mais do ponto de vista ideológico, a ideia de que ele, Trump, significa a prevalência de princípios cristãos ocidentais e, por contraste, países como a Europa ou as suas elites, na visão, por exemplo, do vice-presidente americano, representam o desaparecimento de uma civilização decadente e que, na visão própria desse tipo de ideia política, realmente não merece sobreviver.
Eu estou fazendo paralelos com outros que disseram isso no século passado, quais que merecem, quais que triunfam, quais que manifestam uma superioridade civilizacional, alguns diriam até racial, aí não sei se a gente chega nesse ponto, mas de qualquer maneira está implícita nessa visão de mundo uma ideia daqueles que merecem perder e aqueles que são os que garantem a sobrevivência de algo que explica a nossa razão de existir. Até que ponto isso a gente tem que levar realmente do ponto de vista das ações, das estratégias, da formulação de política externa americana, ou nós estamos na espuma da rede social, da social, como é que chama aquela plataforma? Social Truths, das plataformas digitais que, digamos, se consomem rápido. Como é que você vê isso, Maurício? A sensação é que a gente que está aqui em Washington, que acompanha, eu acompanho o Trump na política desde 2015, é que eu me sinto eternamente preso, né, nessa espuma de redes sociais. E especificamente o J.D. Vance. O J.D. Vance é uma figura bastante única, viu, William? Porque o J.D. Vance ele tinha declarações muito fortes anti-Trump na carreira dele como político, né? E ele teve uma transformação assim muito rápida. E a leitura que se tem aqui em Washington é que ninguém realmente sabe qual é a do J.D. Vance, assim, né? Inclusive, é interessante ver, William, que o J.D. Vance se afastou muito desse negócio de Venezuela. Existe uma percepção no Partido Republicano que essa intervenção na Venezuela pode ser desastrosa e ele não deu a cara nessa intervenção. Quem está dando a cara é o Marco Rubio. E, de alguma maneira, o Marco Rubio, que tem intenções presidenciais, ele está basicamente apostando a carreira política dele nessa intervenção da Venezuela. E o J.D. Vance se afastou disso, né? Então, assim, o nível de espuma é muito alto, né? E é uma das coisas difíceis de tratar, porque existe uma perspectiva, inclusive eu já ouvi isso de vários republicanos, né, que a política externa do Trump ela tem duas características, né, de ego e de cash, né, de dinheiro, né, que é assim que ele opera. Então o Trump ele tem essa necessidade de manter o nível de atenção máximo, né, de criar factoides e eventos diariamente, mas ninguém aqui em Washington fala que o Trump rasga dinheiro, muito pelo contrário, ele sempre está buscando acordos financeiros e econômicos que nesse momento mistura um pouco o privado com o público, né? Mas o fato, essa é um consenso aqui, inclusive os próprios republicanos já me falaram essa política do ego em cash que ele tem na prática, né? E tudo precisa ter atenção e é importante dizer, a tarifa, ela reunia esses três elementos, né? Acho que eu já falei isso num programa aqui teu, William. Ela reunia o elemento máxima atenção, porque quando ele soltava uma tarifa, a imprensa só falava disso, os chefes de Estado tinham que se engajar com ele, e tem uma fila de CEOs e donos de empresa que iam na Casa Branca tentar convencer que o setor deles era super importante para não ter tarifa. Do lado de negociação, a tarifa sempre abria uma negociação de grana, né? E, então, assim, a tarifa era uma perfeita combinação disso. E em 2026, com essa intervenção na Venezuela, eles inauguraram uma nova forma de fazer, que inclusive aqui em Washington é considerada muito arriscada, né? Porque imagina se você for fazer política externa, dizendo para suas contrapartes que você não fizer o que eu quero, eu vou invadir, vou sequestrar o seu chefe de Estado, isso é realmente, isso tem um custo, e essa mobilização na Venezuela teve um custo enorme aqui. Então, isso é basicamente insustentável, né? Então, assim, eu me sinto muito na espuma, né, do que eles produzem aqui, mas o que se diz nos bastidores é que o Trump opera nisso, ou com ego ou com cash. Agora, ao fazer o que ele faz, Felipe, muito da literatura clássica de relações internacionais e de geopolítica aponta erros crassos por parte do Trump. O mais, digamos, evidente nessa mencionada literatura é a dificuldade que ele tem de alinhar o que ele quer com o que ele tem para conseguir o que ele quer. Isso é uma definição clássica de estratégia, dentro de um determinado espaço de tempo. Isso é perceptível ou, ao proceder como ele vem procedendo, ele está sim conseguindo consolidar o que ele acha que é essencial do ponto de vista dos Estados Unidos, que é esse isolacionismo, essa ideia de um país protegido por 2 oceanos, dono de um pedaço do mundo, portanto não precisa se preocupar com nada. E em terceiro lugar, seus aliados não servem mesmo para porra nenhuma em bom português. São uns decadentes, no caso dos europeus, ou os outros que cuidem lá do seu quintal, porque isso aí não me interessa. Olha, William, eu diria que hoje a política externa do Trump, tendo em vista esses objetivos dele de espetacularização,
de demonstrar a capacidade de ação da Casa Branca, de trazer resultados, de colocar a figura do Trump como essa liderança que faz tudo, quase que onisciente, que sabe tudo, tem sim resultados, né? Tem sim resultados. E é interessante, até acho que o colocado aqui pelo Maurício anteriormente, de fato, a intervenção na Venezuela, ela foi custosa, porque o poder naval e aéreo norte-americano foi em grande parte deslocado para o Caribe, né? E você manter um porta-aviões como o Gerald Ford ali funcionando a cada dia, você está falando de muito dinheiro que deve ser gasto. Mas se você comparar com outras intervenções norte-americanas, né, no início do século XXI, pegando aqui especificamente o caso do Iraque e do Afeganistão, é um tipo de intervenção diferente, né? Não é uma intervenção em que você tem um gasto, tanto do ponto de vista material, mas principalmente humano, que é o mais problemático, que os Estados Unidos tiveram, né, no Iraque e no Afeganistão. Você tem uma intervenção cirúrgica, a retirada de um chefe de Estado. Uma incursão. Uma incursão. E muito interessante, você se baseia nos elementos do próprio regime chavista para manter a estabilidade, que foi exatamente o contrário que o governo Bush fez no Iraque em 2003, né, que acabou destituindo toda a base militar do Saddam Hussein, e isso vai incentivar a militância, né, militância sunita, principalmente, contra a ocupação norte-americana. Então, Trump, na realidade, se utiliza da base chavista para tentar extrair o máximo possível e com a maior rapidez possível, né, os recursos da Venezuela. Então é um tipo de intervenção que me parece diferente e que visa exatamente mostrar para o eleitor, olha, eu estou preocupado com o dinheiro dos Estados Unidos no exterior, nós fomos roubados pela nacionalização do petróleo que o Chaves fez, eu estou restituindo essa propriedade para as empresas norte-americanas e eu estou tendo uma intervenção com custo muito baixo, né? E outra coisa que é interessante é o quanto discursos como direitos humanos, democracia, preocupação com liberdade são completamente extirpados. É uma coisa nua e crua, né? A gente tem interesses, não tem problema nenhum manter relações com o regime chavista, desde que isso para nós saia com o menor custo possível, em termos materiais e em termos de vidas humanas. Então eu acho que os resultados de política externa, em que pese todos os problemas e críticas, para a base trumpista, vão ser comunicados dessa forma. É impossível a gente fazer um... William, Diga, Maurício, William, prossiga, por favor. vou fazer um comentário. O professor colocou muito bem essa questão, mas é importante dizer que até para Washington, o que eles fizeram na Venezuela foi bastante diferente, porque mesmo na intervenção do Iraque, houve uma preocupação do governo Bush de dialogar com as instituições. Eles tiveram lá uma reunião na ONU, tentaram convencer a ONU, eles passaram a invasão no Congresso. Essa política externa de que você ignora tudo e intervir num país e força esse país a fazer o que você quer, ela é nova. E ninguém entende aqui em Washington as consequências de se fazer isso, né? E o que ficou claro, e o professor colocou muito bem, é que esse governo, e todas as unhas da Casa Branca confirmam isso, enxergaram na Rodrigues, né, na Delcy Rodrigues, a melhor forma de conseguir petróleo. A Venezuela tinha 4 pilares de poder lá, o Maduro, Sebajos, o general lá de 4 estrelas e a vice-presidente, eles estavam negociando com todos, segundo o que circula aqui na cidade, e esse foi o caminho mais fácil para que tivesse acesso ao petróleo de maneira politicamente mais viável. Inclusive, William, o que diz é que o Marco Rubio era contra esse caminho. O Marco Rubio, inclusive, defendia um processo de transição democrática mais óbvio na Venezuela. Mas como esse governo opera top-down, que a decisão não é no nível de secretários, aí ele acabou tendo que assumir uma coisa que inicialmente, nos bastidores, ele era contra. Bom, com boas razões, se é que eles leram livros de história. A ideia duvido, mas a ideia do regime change, essa daí marcou profundamente quem tomou as últimas decisões de política externa americana, sobretudo dentro do Partido Republicano. Mas isso é um capítulo à parte. A gente tem que falar do que sobrou do Trump e do Brasil, Dumas. O Brasil foi um país importante na pauta de Trump. No ano que passou e continua sendo. E o que sobrou de Trump e Brasil? Veja, eu acho que, apesar de toda aquela coisa midiática de Bolsonaro, etc., existe ainda um interesse dos Estados Unidos continuar fazendo negócios com o Brasil. O Brasil é o principal país da América do Sul e existe esse interesse. Então, ele não cortou a corda. Ele não fechou as portas. Aliás, um ponto importante
falar, por exemplo, da Venezuela, não sei se vocês concordam comigo, uma narrativa do governo Trump, que foi justamente de não pedir anuência para o Congresso, é porque ele julgava, aliás, é de fato, que Nicolás Maduro não é um presidente eleito. Pelo fato dele não ser um presidente eleito, que 50 países da ONU não consideram como presidente eleito, ele poderia fazer isso como ele fez, não estou dizendo que está certo ou que está errado, como ele fez exatamente com Osama Bin Laden. Olha, mas o Osama quem fez foi o Barack Obama. Ele simplesmente fez uma incursão e levou embora porque estava fazendo um malefício nos Estados Unidos. Não, mas acontece que agora o presidente... Tá, e se o Osama Bin Laden fosse eventualmente presidente do Paquistão? Precisaria pedir também anuência? Faria a mesma coisa? Não estou defendendo, não estou dizendo que é isso ou que não. Mas isso é uma narrativa que ele usa para defender a incursão daqueles que falam, olha, você usou o sequestro. Por isso que eu falei, não use a palavra sequestro. Ele fala, não usem a palavra sequestro. Foi uma incursão que teve. Mas voltando à parte do Brasil, eu acho que os Estados Unidos passaram a olhar o Brasil muito mais pelo lado, entre aspas, Brasil e também pelo lado influência chinesa. Porque quer queira, quer não, mais de 1/3 das nossas exportações estão indo para a China. E ele sabe que a China acaba usando o Brasil como uma arma para poder negociar com os Estados Unidos. Então ele falou, olha, então é melhor eu também tratar bem os Estados Unidos, porque o Brasil sabe, apesar de eu não concordar com muita coisa da política externa do que ele faz em relação à Venezuela, a Cuba, etc., ele sabe, o Brasil sabe que, como a gente sempre fala, países não têm amigos, países têm interesses. Então isso ele tem um ponto nesse ponto. Maurício, como é que o Brasil é visto hoje na Casa Branca? A gente, por contraste... A Casa Branca impõe um tarifaço ao Brasil, exigindo em contrapartida que Jair Bolsonaro não fosse julgado e não fosse preso. Ele foi julgado e foi preso. A Casa Branca impõe um tarifaço exigindo que o Brasil altere a sua legislação, por exemplo, em relação à regulação das Big Techs. Põe a Magnitsky, tira Magnitsky. Coloca sanções contra integrantes do Judiciário brasileiro. Tira vistos de integrantes do Executivo brasileiro. E depois isso vai ficando pelo caminho. Hoje está como, hein? Eu acho que tem que dividir a relação Trump e Brasil em 3 instâncias, né? Ele teve essa relação aí com o Eduardo Bolsonaro e com o Paulo Figueiredo, e o que a gente apurou aqui em Washington é que ventilaram para a Casa Branca, especificamente para o Trump, que se o Trump defendesse o Bolsonaro, ia ter um movimento popular no Brasil de apoio ao Bolsonaro, e o Trump percebeu rapidamente, inclusive de outras fontes que ele fala sobre o Brasil, que isso não era realidade. Ele tinha no Brasil pelo menos um país dividido, não era um país que o Bolsonaro ia se tornar um mártir se fosse preso. Então o Trump ficou desengajou, porque ele viu que não era uma causa vencedora, e o Trump é um cara de causas vencedoras, não importa a ideologia, isso é uma coisa que é bastante clara. A segunda foi o engajamento do Trump com o governo, com o presidente Lula, né? E nesse aspecto houve um engajamento pessoal, e eu acho que nesse teve o mérito do governo brasileiro de estimular esse engajamento pessoal. Mas, William, na prática, o que a gente viu aqui em Washington foi que o setor privado brasileiro atuou diretamente na Casa Branca nesse episódio das tarifas. Foram os empresários de cada setor de aviação, setor de café, setor de carne, que de alguma maneira engajaram com os lobistas aqui em Washington. Aliás, essa é uma grande novidade do governo Trump, que até então as negociações comerciais eram num nível de chefes de Estado, estatal, né, de um Estado para o outro, né, das suas diplomacias, né. Agora não, essa questão das tarifas abriu uma nova era em Washington, que os setores privados se organizam para que possam atuar diretamente com a Casa Branca. Setores privados americanos que foram prejudicados com as tarifas, e setores privados, no caso brasileiros, que também foram prejudicados. É importante dizer que a atuação dos empresários brasileiros nessa questão da tarifa, ela teve um peso muito grande para que as coisas avançassem e ficassem de uma maneira assim, menos pior para o Brasil nesse aspecto, né? Era um ponto que a gente, na cobertura diária, dava grande destaque, Felipe. Agora, pouco tempo atrás, ainda já parece que faz tanto tempo,
que é possível tirar o aspecto político ideológico da, digamos, entre aspas, racionalidade das decisões nas áreas econômicas e comerciais? Então, boa parte do que se tentou foi dizer, olha, vem cá, isso aqui não faz sentido, nem para você nem para mim. Vamos sofrer nós dois, vamos tentar achar um meio caminho. Ok, e o lado político, está em que pé? Olha, você perguntou se há uma questão de racionalidade, né? Se você for pensar pela ideia das tarifas como sendo uma possibilidade de reindustrialização dos Estados Unidos, de trazer emprego para os Estados Unidos, aí você pode até argumentar uma racionalidade. Mas no caso da relação bilateral Brasil-Estados Unidos, em que os Estados Unidos são fortemente superavitários com relação ao Brasil... Agora, né? mais ainda. Inclusive, né, os dados, né, da Câmara Americana de Comércio mostram, né, que as tarifas tiveram um efeito importante no comércio bilateral. Aí a racionalidade econômica ela é bem, né, mais complicada. Agora, você percebe que é utilizar esse tipo de poder econômico para extrair algum tipo de resultado político, né? Como bem foi colocado pelo Maurício, um resultado político que se mostrou impossível de ser atingido. Trump é um indivíduo dessas causas vencedoras, logo recuou. Agora, é muito importante a gente colocar e relembrar que o caso das tarifas está longe de ser resolvido, né? Ou seja, ainda há uma parcela importante das exportações brasileiras para os Estados Unidos que estão sofrendo tarifas, diferentes tipos de tarifas. Seja a tarifa base de 10% lá do Liberation Day, a tarifa de 40% ou o agregado de 50%, né? Principalmente exportações manufaturadas. Então, o problema não está resolvido. E eu diria que a gente tem que lembrar que, recentemente, o Trump fez uma ameaça de que países que têm relações econômicas com o Irã sofreriam também tarifas extra, no caso 25%, que é o nosso caso, né? A gente tem uma relação pequena. Vendia grãos pro Irã. A gente tem uma relação pequena com o Irã em comparação, né, ao agregado das relações comerciais brasileiras. Então, a situação nesse fronte, ela melhorou, sem sombra de dúvida. O Maurício tem toda a razão, o professor Maurício tem razão, ela melhorou, mas ela ainda é preocupante. E eu acho que, com relação ao Trump, é algo que sempre tem que ser tratado com muito cuidado. E essa questão dos empresários é muito interessante. A gente, no Instituto de Relações Internacionais, a gente tem muito contato com figuras da diplomacia. Houve um momento na relação bilateral, ali logo depois que as tarifas foram impostas, que o governo Trump fechou completamente relações, né, oficiais com a diplomacia brasileira. E aí, obviamente, numa situação dessa, o empresariado percebeu que, se não atuasse, as consequências seriam ainda mais danosas. Por último, a pergunta é meio pegadinha, mas é mesmo para vocês darem um toque de humor. O Trump quer o quê da eleição brasileira, hein, Thomas? Veja, o Trump não está muito preocupado com a eleição brasileira, porque ele sabe que, no final das contas, ele pode dificilmente acabar influenciando. Ele já sabe que, no final das contas, o que está mostrando vai ser Lula. Ele já sabe disso. É uma pena, tenho que encerrar o programa, mas queria... Ele já sabe disso. A gente vai continuar essa conversa com toda certeza, está só no começo. Queria, então, agradecer, em primeiro lugar, a você, Maurício Moura, professor da Universidade George Washington. Muito obrigado, Maurício, pela participação aqui no WW Especial. Obrigado, William. Obrigado aos colegas. Foi um prazer estar com você. Obrigado. Foi todo nosso. Felipe Loureiro, igualmente. Felipe é professor de Relações Internacionais da USP. Obrigado aqui pela participação. Prazer todo meu. Igualmente, Roberto Dumas, professor de Economia da UNISP. Muito obrigado, Dumas. Meu agradecimento especial é a você que nos acompanha. Obrigado. Até a próxima, pessoal.